No problema. Boa noite, pessoal. Estou aqui na sexta aula do curso de leitura coletiva do Capital. Hoje quase aula particular, né? Estou meio molhado aqui, que é um toró no Rio, na hora que eu estava saindo da aula. A gente vai trabalhar os capítulos. Estou aqui com 14, 15, 16. 14, 15, 16, que é exatamente da mais valor absoluto e relativo, né? Transformação de mais valor absoluto em relativo. Antes de eu abrir aqui o caderno, porque eu faço anotações no caderno, né? Engraçado, o Ernesto é mais velho do que eu e trabalha melhor com esse negócio de PowerPoint do que eu. Eu tenho muita dificuldade com PowerPoint. Eu ainda sou da velha guarda. Isso aqui é tudo anotaçãozinha, ó. E é só um fichamento. E essa coisa que eu fazia quando era estudante, né? Só um fichamentozinho para não me esquecer. Eu tenho uma preguiça de fazer PowerPoint da porra. Eu tinha que ser um professor rico, né? Para explorar uma outra mão de obra só para fazer PowerPoint. PowerPoint é uma coisa que, para mim, é quase uma teoria da relatividade, uma teoria da física quântica. Não domino, os meus ficam um horror, não é minha praia. Não é minha praia. Né? Então é o seguinte, antes de propor, eu queria saber o que vocês sabem de mais valor absoluto, mais valor relativo. O que vocês entenderam? Porque a gente já falou disso nas outras aulas. É uma continuidade, né? Esses capítulos. Você está falando de mais valor ou mais valia? Mais valor ou mais valia. Mesma coisa. Estou falando de lucro. Mais valor, mais valia. Você pode, de repente, chamar de mais-valia só a capitalista, mas a mais-valia como essa parte não trabalhar, de trabalho não pago. Eu acho que foi dos conceitos mais claros que você desejou, Ernesto vai trocar, foi exatamente essa diferença entre o valor mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Eu acho que foi... o problema é que, inclusive, elas se confundem, né? Vamos embaralhar isso, que na verdade, conforme aumenta a mais-valia relativa, ela faz aumentar a mais-valia absoluta. Elas não são antitéticas absolutamente. Não são independentes. Não são, porque quando se aumenta a intensidade do trabalho, através da mecanização, de novas tecnologias, você pode diminuir a quantidade de tempo gasta no trabalho para a pessoa reproduzir a sua vida. Então, por exemplo, se você aumentar a jornada, você aumentar a mais-valia relativa e a absoluta. Se barateia os custos. Então, se você barateia os custos, você barateia a reprodução do operário. Se você barateou a reprodução do operário, agora ele precisa de menos tempo para produzir a sua própria vida. Então, a mais-valia absoluta também sobe. Então, Marx fala, olha, não é bem assim. O Marx primeiro faz uma distinção, depois se embrulha tudo de novo. É bem interessante essa coisa dialética do Marx, né? Então, primeiro é dizer que quando a gente pensa em mais-valia, só dá para pensar em mais-valia nesse sentido capitalista, porque assim, qual é a diferença? O Marx vai dizer, mais-valia sempre existiu, mais valor sempre existiu. Existe um trabalho escravo, existe um trabalho feudal, que nunca existia uma sociedade assentada na mais-valia. A mais-valia é a periferia do sistema econômico. A mais-valia estava na periferia do modo de produção. Quando você pensa na antiguidade... Mas no capitalismo ela assume o papel central. Preponderante, central. Ela é o dínamo, ela é o motor do modo de produção. Você não para de produzir bens, você produz mercadoria. O tempo todo, você não produz mais bem. Né? Você, no feudo, você produz 90% do tempo bens, 10% mercadoria. No capitalismo você produz 100% do tempo mercadoria. A teologia da ostentação. O que a igreja está produzindo? Mercadoria. Então, o tempo inteiro vindo da fé. Marx, quando no manifesto fala que o capitalismo rasga todos os véus sentimentais, é porque ele vai dizer que até o capitalismo você tem uma economia, entre aspas, natural. Né? Patriarcado, né? Os grandes estados asiáticos, os grandes reinos, eram estruturas autossuficientes, em que, por exemplo, você destruía uma determinada cidade, a sua população fugia, ia para outra, e você reconstruía ela, parecia que era uma cópia. Então, por exemplo, o ferreiro vai controlar todo o seu processo produtivo.
Uma fazenda não mecanizada, você tem uma cooperação em que cada um basicamente toma conta de controla todo o processo produtivo. Né? Hoje em dia, numa fazenda mecanizada, quem planta às vezes nem é uma pessoa, é uma máquina. Quem vai colher às vezes nem é camponês. É um operador de máquina que nem conhece o campo, às vezes é até contratado só nessa época. Né? Então você só pode pensar em mais-valia, mas é muito importante colocar essa questão de que a mais-valia, como processo de reprodução de mercadorias e de reprodução da vida, é um processo histórico que só acontece de verdade no capitalismo. Então você precisa melhorar a divisão social do trabalho, né? Como foi proposto pelo capitalismo, você precisa passar pela fase do artesanato, depois da manufatura, chegar à grande indústria para ela se expandir para toda a sociedade. Você precisa criar uma estrutura historicamente determinada para que essa mais-valia seja uma regra, porque você tem que ter um tal grau de desenvolvimento em que você, que é um operário que produz relógio, não produz relógio. Você só produz, na verdade, a corrente do relógio. Você não produz a corrente do relógio. Você, antes de ter um processo hoje, o toyotista tem que estar, basicamente, você tem uma divisão diferente de trabalho, de repente uma máquina pode fazer o trabalho todo. Você é especialista só em pintar o couro do relógio. Você tem uma máquina que só faz isso o dia inteiro. Você não faz mais nada. A divisão social do trabalho, né, o homem é fracionado, o homem é dividido. O homem passa a ser só uma parte, a famosa... Por que o Chaplin foi acusado de comunista? Porque aquele filme é comunista, ele pode até não ser. Mas aquele operário com aquele negócio, aquilo é Marx. Claramente aquilo é Marx. Marx está falando, olha, você é só uma mão, você é só um pé. Se você for da indústria do sexo, você é só uma vagina, você é só um pênis. Se for jogador de futebol, você é só um pé de obra. Se você é intelectual, você é só uma cabeça. Então, um homem fracionado, né, que é alheio, né, que é essa grande questão. O capitalismo, outro dia eu estava até discutindo, foi até a questão do jogo do Flamengo. Começou aquela história do Flamengo, não sei o quê, ópio do povo, alienação. Aí eu entrei na briga, né? Falei, olha, duas coisas, né? Quem fica falando futebol ópio do povo, a maioria, 99,9%, nunca leu Crítica à Filosofia do Direito do Marx. Não sabe do que ele estava tratando. Então, se a gente ficar falando que tudo é ópio do povo, fico imaginando como esse pessoal quer o socialismo, né? Socialismo sem futebol, sem samba, sem cerveja, sem sexo. É melhor virar mormon, né? Socialismo, acho que virar mormon você está no lucro. Virar mormon. Você virou um puro comunista. Hã? Você virou um puro comunista. Sei lá que porra é essa. Eu tenho muito medo desse povo aí. Tem um povo que realmente acha que joga uma nova seita, né? Você vai entrar com essa seita purista. Eu tenho medo desse povo aí, porque esse povo está muito perto do fascismo. Nem se percebe, mas está muito próximo ali do fascismo. Esse povo tem horror à alegria. Aí começaram a falar, até me chamaram de alienado. Aí eu falei, todos nós somos alienados. Porque até no senso comum da esquerda, a alienação é não conhecer. Isso, essa acepção é que é a vista. Que 90% da esquerda, você é um alienado. Futebol é alienação. Não, capitalismo que é alienação. Mas olha que alienação. Você pode falar que futebol é reificação, mas é outra história. O futebol não causa alienação. Vocês estão brigando com espectros, estão brigando com as sombras do sistema. Né? Mas no futebol os jogadores são bilionários. Milionários são. Sistema concentrador de renda. Se não for, não vai ter jogador bilionário. Um exemplo bem concreto disso. Em Cuba tem muita mansão. Ninguém mora nas mansões em Cuba, nem os chefes do Partido Comunista moram nas mansões. Porque as condições de vida de Cuba não permitem que ninguém tenha uma mansão. Então, se você acaba com o capitalismo, efetivamente não vai ter jogador bilionário. Então, não é o futebol que é o problema. Não estou defendendo jogadores bilionários. Aliás, cara, um reparo aí, né? De Vilar, e uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Hoje em dia, quando vem a Revolução, todos que estão ocupando uma propriedade passam a tê-las como sua.
existe a pequena burguesia, a burguesia que fugiu e ficaram lá propriedades. Elas foram reintroduzidas ao nome dos ocupantes e a partir daí todo mundo. Então, a partir desse momento, cada um que é proprietário do seu pode negociar o seu. O que você não pode é ser um administrador de imóveis. Então, tem pessoas que têm as antigas mansões que são bem montadas, mantidas, mas é só aquele cara, não é que o cara tenha muito dinheiro, aquele que ganhou aquilo ali e vai negociar. Sim. Então, esse é outro mito que tem que ser bem esclarecido para não. Sim, mas por exemplo, é diferente de você estar na nomenclatura e você ter uma mansão que você é o secretário-geral do Partido Comunista. Exatamente, isso é uma grande mentira. Sim, então é importante isso porque senão você... Então assim, as condições, você tem que brigar para tomar os meios de produção. Se tomar os meios de produção, efetivamente, todo esporte vai ser de outra maneira. Todo esporte, não só o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, falar em condições iguais para o futebol, um regime capitalista concentrador de renda, é ficar lutando contra as sombras, né, contra os espectros. Não é, o futebol não é o menos importante disso tudo, né? E aí até falei da questão da alienação, é outra coisa. Alienação é outra coisa. Pode até chamar de reificação, mas não é alienação. O futebol não é alienação. Alienação não é um não saber, né? É até interessante como o Hegel faz, o Marx faz uma inversão de Hegel. Porque a alienação você pode ver, é importante, estou falando disso porque fala de divisão dos trabalhos, da divisão do trabalho, nasce o fetiche, a alienação, estranhamento e reificação. Nasce tudo daí. Enquanto não acabar o capitalismo, nada disso vai acabar. Acho que a reificação vai existir para sempre, porque os prazeres que nos reificam como seres humanos, mesmo que o trabalho passe a ser um prazer em primeiro lugar, vai sempre ter. Mas, primeiro que a alienação não nasce com Hegel, né? A alienação existe antes. A alienação é o homem alienado de Deus. Muito engraçado como você consegue, como se fala, se tornar laico, laicizar um termo. A alienação é então que você tem a religião, a religação. Você nasce, você está desligado de Deus, então você tem que ser, né, reificado, voltar-se para Deus para não estar mais alienado. E o Hegel, ele usa a alienação de uma outra maneira, né? Embora ele use em alguns aspectos perto do que Marx fala, mas ele diz que a alienação é a própria essência que cria o mundo. Porque que cria o mundo, porque é o seguinte, você tem Deus. Na verdade, a razão é Deus. Em última instância, você tem a razão. Por que a dialética de Hegel é tão complexa? Porque é um raciocínio muito bem montado, né? Porque é o seguinte, você tem Deus. Deus é. Mas tudo que é, né? Deus é. E aí? Como é que surge a história? Deus tem que sair dele mesmo, a razão tem que sair de si mesma. Esse processo de supra-assunção da razão desdobrada, da razão saindo de si mesma, da razão alienada de si mesma e se materializando no mundo, se chama alienação também. Então, o processo de criação do mundo é alienante. Por isso que a história chegar ao final, a história o fim da história existe em Hegel, porque a razão tem que ser reconciliada consigo mesma. Ela se alienou, no final ela tem que voltar a si mesmo, né? O que Marx faz é que, efetivamente, o começo do mundo não é de nenhuma razão. O começo do mundo é história, né? E, efetivamente, essa razão projetada para fora é só uma projeção do homem, né, do seu pensar sobre a história. Por isso que ele fala que ele recoloca, né, a dialética sobre as quatro patas. Ele retoma a dialética com base materialista, né? Essa alienação para Marx não vem do ser da razão se desdobrar em outro. Vem do processo, por exemplo, de produção capitalista em que você está completamente ausente com relação ao seu próprio processo de criação da sua vida. Porque o que é o ser em si do homem para o Marx? É o trabalho. E esse trabalho é estranho, é alienado, é exterior a você. É um trabalho que não te dá prazer, é um trabalho que te castra, é um trabalho que te escraviza. Você é um ser do trabalho alienado a outro, vendido a outro. A partir, talvez, desse raciocínio, que ele chega àquele ponto que você fala, que é
ponto ideal quando ele diz que ele quer no futuro, na concepção dele, acabar com o trabalho. Abolir o trabalho. Abolir o trabalho. Nesse sentido, porque ele diz o seguinte: o trabalho é apenas um. Isso é uma coisa muito rica de Marx, e a maioria dos marxistas não conhece. Incrível a ignorância dos marxistas, da maioria dos marxistas, ou ditos marxistas, sobre a teoria da abolição do trabalho. Né? Quando eu vejo Partido Socialista do Trabalho, eu falo, porra, por que o trabalho unificado? Uma coisa é dos trabalhadores, outra do trabalho. Como se o trabalho fosse uma bênção. O trabalho para Marx é quase uma maldição. Né? Porque ele vai dizer que esse trabalho, ele é exterior, alienante, castrante, parcial, né? Leva a pessoa a um estado de ignorância, embrutece o ser humano e não tem saída. Só tem saída eliminando esse trabalho. Começando a entender o trabalho não como uma parcela insignificante da vida humana, mas como toda a vida humana. Então, música é trabalho, teatro é trabalho, cinema é trabalho, pintura é trabalho, esporte é trabalho, toda a cultura é trabalho. E aí, mas é um trabalho não alienado, em seu próprio fazer, inclusive. Né? Mas para isso você tem que terminar com um processo em que o trabalho alienado, o trabalho compulsório, é o seu ser em si. Porque se você é artista, primeiro você pode ver como os artistas são mal vistos na sociedade. Só deixam de ser mal vistos quando tem muito dinheiro. Porque parece que eles não estão trabalhando. A pré-condição do trabalho é que você sofra. Né? A origem adâmica do trabalho, o Marx fala sobre isso. A origem adâmica, o mito do Adão e Eva. Então, vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, é uma coisa sagrada. Então, se você não está suando e não está sofrendo, isso é um pecado. É como se fosse um processo de culpa assumida. Né? Culpa assumida, introjetada, né? Você vai no Freud, tem a coisa da civilização. Então, um homem castrado que trabalha 10, 12, 14 horas por dia, que vive cansado, que vive fadigado pelo trabalho, esse é o cara que é louvado. Então, o Marx trabalha muito com isso. Ele fala que, por exemplo, a ética do capitalismo, a moral do capitalismo, ela é baseada em várias virtudes negativas, que é a comiseração, a humildade, né? A autocastração, a obediência, a servidão. Nesse ponto, eu tenho um livro, se eu não me da autora, eu vou tentar achar, eu vou citar o livro sem ter ele, ou sem lembrar a autora, mas é de uma autora que faz um paralelo entre Marx e Nietzsche como filósofos da plenitude. Lógico que Marx e Nietzsche são filósofos que têm muitas diferenças, mas numa coisa eles se assemelham, filósofos da plenitude. A ideia da plenitude do homem, isso é uma coisa que para muito marxista não está na obra de Marx. Boa parte dos marxistas acha que marxismo é dividir bem. Marxismo é dividir bens. Isso é marxismo. E é também, mas não é como eles pensam. Tanto que a primeira forma de partição que tem que mudar é a partição social. Porque quando se fala em distribuição e partição, as pessoas pensam, poxa, se fabricam 10 mil tênis da Nike, sei lá, 10 mil, perdão, falei bobagem. Se fabricam 200 milhões de tênis da Nike, somos 200 milhões de pessoas, então todo mundo vai ter que ter um tênis da Nike. Eu não posso ver um mundo onde 20 pessoas têm um tênis da Nike, uma pessoa tenha 20 tênis da Nike e 19 não tem. Isso é uma visão extremamente burguesa do que seja o comunismo. Como assim, velho? Como assim? Isso não vai ser um valor. Ter um tênis da Nike não vai ser um valor. Né? A importância das marcas mostra como essa divisão do trabalho, essa alienação leva ao fetiche. Por que as marcas são tão poderosas? Porque você está esvaziado de si, seu trabalho não tem nenhum significado, e aí você entra, reificação e fetiche são muito próximos, tem que ter uma reificação. Seu trabalho vale pelo quê? Vale pelo salário. Quanto o salário mais alto for, mais prazer ele vai te dar. Porque através desse salário você compra as coisas que reificam como pessoa. Fetiche e alienação, tudo juntinho. Né? Então existe o fetiche da mercadoria, o fetichismo na mercadoria está ligado a uma reificação através do ter. Você não é ninguém se você não tem.
As marcas já chegam antes. Uma mochila é só uma mochila. Mas uma mochila de marca já te dá uma característica social. Então você não é mais uma pessoa esvaziada. Você já é uma pessoa que é algo, né? A troca do ter pelo ser, tudo que já está, não estou batendo na escola de Frankfurt não, tá? Mas tudo que a escola de Frankfurt fala, já está em Marx. Pode não estar desenvolvido como eles fizeram, não estou dizendo que não foi bom em desenvolver, mas já está em Marx. Essa história do ter pelo ser, já está em Marx. Já está embutida no fetichismo, na reificação pelo ter. As pessoas são coisificadas e as coisas são personalizadas. Seres esvaziados, proprietários individuais, se relacionam através do comércio de mercadoria. Porque a sua força de trabalho é uma mercadoria. A sua relação social se dá através de uma mercadoria. Isso tem que vender. Isso tem que alienar. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos trabalhando no capital, correto? Isso está no capital, tá? Não está nesse capítulo, mas está, mas é importante. Mas de vez em quando você salta essa informação que eu acho interessante, mas isso está em Marx, né? O que isso para mim quer dizer? Que a obra de Marx, ela tem como um ponto central, básico, o capital. Dali tem todo um conjunto de outras obras que vão amadurecendo a obra dele, mas vai citando e consolidando alguns conceitos que ele tem com base ali. A pergunta que eu te faço... Eu discordo. Mas deixa eu só terminar a questão. Para você, entre aspas, conhecer a obra de Marx, você, além do Capital, você obrigatoriamente teria que ler todas as obras dele, ou você teria algumas obras mais fundamentais para complementar o trabalho do Capital? Fialho, o que eu acho, de verdade, eu acho que nunca é bom começar pelo Capital. Sim, tudo bem. Porque o que acontece, primeiro que, mas agora vamos ser sinceros, dos ditos marxistas, 3% leram o Capital inteiro. Vamos dizer que, sendo muito bonzinho, 30% dos ditos marxistas leram capítulos do Capital. Capítulos. Então, ler o Capital é bom. Então, não sei se seja ruim. Não estou dizendo para não começar, não é porque é uma leitura árdua, não é isso. Mas é porque, por exemplo, eu li o Capital muito cedo, eu li aquele da civilização brasileira. Muita coisa eu não entendi. E muita coisa eu entendi mal. Eu entendi mal porque eu não tinha dialética. Então não tinha outras leituras de Marx, talvez, entendeu? Pau, pedra é pedra, às vezes em Marx pau não é pau, pedra não é pedra. Então é bem importante ler as obras do jovem Marx, bem importante. Isso eu estou muito convencido. Porque se você não ler as obras do jovem Marx, o que acontece de deficiência no marxismo, no Brasil principalmente? O pessoal, geralmente, a primeira coisa que o pessoal lê é o manifesto do Partido Comunista. É ruim ler o manifesto? Não é bom pra cacete. Mas ali já é obra exatamente da viragem do chamado, entre aspas, Marx maduro, antes do jovem Marx. Mas quando você pega os manuscritos, a crítica da filosofia do direito, você vai entendendo a trajetória. O Capital é a obra mais importante, sim, mas é a obra mais importante que tem todo um processo preliminar que, se você não entende ele, você pode encarar o Capital, por exemplo, como uma obra de economia só. Não é só economia no Capital. Tem feitiço, alienação, tem toda uma crítica ao processo capitalista, embora não seja um livro sobre o comunismo, mas tem que, se você não ler os livros inteiros... Porque essa coisa, por exemplo, da abolição do trabalho é uma coisa que pouquíssimos marxistas conhecem. Pois é, isso está inserido aonde? A abolição do trabalho eu acho que já está nos manuscritos. Já fala lá do Marx jovem. Quem fala, esse processo é alienante. Não adianta cortar os ramos, tem que cortar o tronco. Você tem que cortar a árvore pela raiz. Então, para você sair do... Ele ainda não está falando de revolução, mas ele fala claramente que o trabalho compulsório, né, o homem embrutecido, né, o homem embrutecido pelo capitalismo, a necessidade bruta, educação dos 5 sentidos, então ele já está colocando isso. Ele não é um comunista consumado. Mas isso é muito importante, né? Não é no momento do Marx uma ruptura, há um salto. Não há uma ruptura, um acúmulo e um salto. Então, é por isso que é importante. Os manuscritos são muito importantes. E nos manuscritos, inclusive, a parte filosófica é mais importante, a parte de alienação e fetiche é mais importante que a parte
econômica, porque tem livros de economia muito melhor de Marx. Entendeu? A crítica à filosofia do direito é muito importante. A questão judaica é muito importante, porque a visão religiosa é muito republicana. Né? Então, se você encaixa tudo isso, sai um marxista, ou, por exemplo, sai um marxista que acha que o marxismo é um manual de tomada de poder e não é. Ou acha que o marxismo é só economia e não é. Entendeu? Então é um encaixe, na verdade. Você tem que ir juntando as pecinhas e indo numa crescente. Mas é importante, por exemplo, sempre retomar, quando a gente está falando de mais valor absoluto, mais valor, não é uma contabilidade. Retomar a questão do fetiche, da alienação, do estranhamento, da reificação, porque isso está inserido no processo. E a gente vê como as pessoas não entenderam, porque aí juntando os marxistas e os não marxistas, 99% das pessoas do movimento social acha que alienação é não saber. E acha que, por exemplo, para Marx, a religião é alienação. Não é. A religião é reificação. Futebol é alienação. Não é. A alienação é dentro do processo de trabalho. Mas a reificação está dentro do circuito da alienação. Tá, beleza, tá. Mas não é a alienação em si. A alienação está no momento que você é um capital vivo. Né? Essa parte é maravilhosa. Eu acho que é um dos manuscritos. Às vezes eu esqueço de que livro é, tá? Não tenho essa memória de memorialista, não. Quando Marx fala que o homem vive a maldição de ser um capital vivo, que tem a maldição de ter que se vender todo dia para poder comer. E que isso é uma merda. Mas se ele não se vender, é pior ainda. Então, assim, o operário, o proletário, ou todo trabalhador que não possui seus próprios meios de produção, ele vive uma maldição diária, cotidiana. Né? E a alienação é isso, você ser um capital vivo. Então não tem como você sair da alienação. O Ponciano leu 30 de Marx, mais 20 do Lenin. Ele não é alienado? Não, eu sou tão alienado quanto você. Eu sou tão alienado quanto um bolsonarista. Eu, Roberto Ponciano, marxista. Mas então, na secção da alienação, eu não conheço de estar afastado. Que é do senso comum. Pois exatamente. Que é do senso comum. Essa ideia da alienação como não saber, você é um alienado. Não, é a única acepção que se conhece. Me chama de burro, sou burro, não sei, sou de direita, mas na verdade, né, você é alienação com relação ao... Porque assim, mas se você for pegar de uma outra forma, não estricto senso, lato senso, alienação em relação à natureza, alienação em relação a si mesmo, um processo de trabalho. Você lendo, você vai dar conta disso? Sim. Você lendo, você vai dar conta de que esse processo de trabalho é alienante. Então você vai saber que é alienante, mas você deixa de ser alienado? Entendeu? Se você for olhar lá para o senso, você deixa. Você conhece esse processo, mas estricto senso não. Tanto que em História e Consciência de Classe, essa é a grande questão colocada pelo Lukács. Lukács, ele tenta encontrar uma saída para isso. Né? Ele faz igual o Barão de Munchausen, né? Munchausen, não sei, Munchausen. Ele se puxa pelos cabelos. Ele fala: a classe operária, filiada ao Partido Comunista, ao glorioso Comintern, né? Na luta bolchevique pela Revolução, essa, quando toma consciência da luta de classe, essa não está mais alienada. Depois ele vai dizer: mentira, tá? Mentira. Alienação é um processo. Você não sai do processo porque você consegue enxergar esse processo na sua cabeça. Senão você deixa de ser materialista dialético. Você passa espiritualista dialético. Idealista dialético. Já sei que o processo é alienante, então não estou mais alienado. Não. Entendeu? Ele vai renegar História de Consciência de Classe por causa dessa solução, vamos dizer, sofisticada, elegante, que ele dá à questão. Que é a solução que, em geral, marxistas, ditos ortodoxos de partidos comunistas, usam. Eu não sou alienado. Sou filiado ao movimento comunista internacional. Mentira. Entendeu? Não é um não saber. Passou até para alguns marxistas ortodoxos o vocabulário alienado ser o não saber. Não é isso. Nós não temos como nos livrar da alienação, a não ser
assassinando o capitalismo, destruindo o capitalismo, acabando o capitalismo. Aí sim, aí a gente vai ter um outro processo de repartição social, seremos livres produtores, donos dos meios de produção, que aí vamos reproduzir a nossa vida em outro patamar. Eu não tenho nem noção. Na medida em que o cara não entenda essa, ele vai dizer que isso é um dogma. Eu não entendo, então isso é um dogma. E aí você pode dizer dogma se achar que você tem um modo de produção que vai durar eternamente. Como os romanos acharam que Roma seria eterno. Como, por exemplo, o imperialismo americano deve considerar que ele é eterno. A eternidade, tudo que é sólido, desmancha no ar. Pode ser que eu morra, você morra, o Marcelo morra, e a gente não veja mudança nenhuma. Mas, com certeza, as gerações futuras, a gente não tem como pensar que o capitalismo é eterno. Aí você pensar num Deus realmente capitalista, né, um tipo Patinhas, né, que, eu fiz... De barba, né? Quando se fala que o comunismo é dogmático, e existe um comunismo dogmático, não se faz a pergunta outra. E o capitalista não é dogmático? Você diz que o comunismo ser comunista é ser dogmático. Você defende que não defende ela? Mentira. Se você diz que o comunismo é dogmático, então é por isso que você naturaliza o capitalismo. Eu não sou capitalista, eu sou, né, uma pessoa de bom senso. Na verdade, você está defendendo que o capitalismo é eterno. E aí, se eu começar a mostrar as contradições do capitalismo, então aí para quem quiser enxergar. O cara viu hoje, por acaso, estava vindo para a aula, eu vi quanto custa aquela bicicletinha do Itaú. É R$8 a hora aquela merda, cara. R$8. Aquela porcaria aí, o Itaú não está jogando para salvar o planeta porra nenhuma, está ganhando dinheiro pra caralho. Eu não tinha a mínima ideia. R$8, né? A hora. Não sabia. Ganhando dinheiro pra caralho. Aí você pega um cara que anda numa bicicletinha daquela... Você paga antecipadamente. Sim. É mais grave ainda. Você está pagando, já pagou e não usou. Você anda numa bicicletinha daquela, pagando R$8, entregando uma comida que não é sua, você não dando de nenhum meio de produção. Hoje quase foi aquela mochila pesadíssima, quase foi atropelado um cara daquele, pisando enlouquecido, os pobres coitados pelo meio da rua, né? Isso é o capitalismo. O capitalismo não é uma coisa etérea, uma entidade abstrata. Não, isso é o capitalismo. Isso aí vai ser eterno? É sério isso? Então, fanáticos são vocês que acham que é eterno, né? Eu não acho que nada seja eterno, nem eu. Vou morrer e vou acabar. Como um bom ateu, eu digo que eu vou morrer e vou acabar. Não é ateu. Né? Não, quem não é ateu acha que vai morrer e não vai acabar. Eu vou morrer e vou acabar. Sim, mas como Roberto. Vou acabar. Então, assim, o Marx, quando ele fala de mais valor absoluto, ele vai falar de mais valor absoluto e mais valor relativo, ele vai opor os dois, mas não a oposição absoluta. Porque o que é o mais valor absoluto? Você só pode aumentar o mais valor absoluto diminuindo o salário ou aumentando a jornada. Não tem outra forma de você aumentar o mais valor absoluto. Isso aí é clássico do governo Bolsonaro. E aí, os governos fascistas da América Latina, vou dizer da Alemanha um pouco diferente, nazismo, Itália também, o fascismo ele não tem uma dinâmica econômica própria que ele aplica em todo o canto, né? O fascismo se caracteriza por esse medo da pequena burguesia, da ascensão das classes despossuídas e uma aliança meio louca com a elite. Mas, por exemplo, o governo Bolsonaro, o golpe e o Bolsonaro, eles só são possíveis no momento de pânico da pequena burguesia diante da ascensão da classe operária, o medo de proletarização, mas uma crise do capitalismo internacional que espirra aqui no Brasil, em que você tem diminuição do lucro. O lucro, já viram, já mostrei para vocês, que o lucro é a expressão, eu vou falar de lucros e juros, vou explicar a relação entre lucro e juros e renda da terra. O lucro é a expressão da taxa de exploração da mão de obra. Quando cai a taxa de exploração da mão de obra, quando você diminui a intensidade que você está vendendo menos, o capitalista tenta recuperar seu lucro aumentando a mais-valia absoluta. Ele tenta estender a jornada ou diminuir o salário. É só olhar o que o governo Bolsonaro está fazendo.
Está retirando o direito para estender o máximo possível a exploração da mão de obra, né? E está fazendo de tudo para espremer o salário mínimo, aumentando a mais-valia absoluta. Tem uma contradição nisso? Tem. Porque isso, a curto prazo, aumenta o lucro do capitalista, mas a longo prazo é uma merda. Ah, mas como é que isso pode funcionar a curto prazo e não funcionar a longo prazo? Porque a produção e a circulação ampliada, ela não é uma coisa simples. Você não vende e compra, você só vende se você for vendedor, você compra insumos. Mas não tem uma relação tão direta. Eu vendo, por exemplo, um carro para o Marcelo, que não vai vender esse carro, vai consumir esse carro. Eu tenho que fazer essa venda várias vezes, exatamente em pontos diferentes, né? E o dinheiro ou o capital que eu usei que me foi adiantado para isso, ele também foi pego em outro ponto da circulação ampliada, ou de um banco, ou das linhas gerais. São pontos diferentes, né? O caos, a anarquia econômica que o Marx fala. Então, em determinado momento, você pode lucrar muito aumentando a taxa de mais-valia. Lá na frente, quando sobrevier a crise, você vai pagar em dobro aquilo que você já lucrou. Mas, pouco importa a burguesia. Ela está sempre querendo tirar a maior taxa de lucro possível. O welfare state só foi possível numa sociedade que viveu uma crise do pós-guerra, ascensão do comunismo, ascensão dos sindicatos, ascensão da social-democracia, o capitalismo espremido, com medo de Deus anéis para não perder os dedos. E o mais interessante é que os capitalistas nunca lucraram tanto. Por mais que você vá lá e aperte a taxa de mais-valia do capitalista, porque você cria um sistema redistributivo nesse ponto que ele estava correto. O Fialho é um grande capitalista e faz uma exploração muito intensa extensiva, mas valor absoluto, da mão de obra. Então a taxa de mais-valia do Fialho, vamos dizer que fosse de 120%. E os trabalhadores estão fodidos, né? Porque a gente fala de valor de força de trabalho, o nível do valor da força de trabalho depende de uma série de elementos. Depende de questões individuais, coletivas, e depende, inclusive, da organização da classe trabalhadora, do grau de coesão, de força, de reação da classe trabalhadora, né? Então depende de fatores históricos. Quando Marx fala que o valor mínimo da força de trabalho, o valor mínimo necessário para produzir essa obra, esse mínimo é histórico. Ele não diz que esse é um mínimo que é aplicado ao Brasil, na África, nos Estados Unidos. Não é isso. É um mínimo de disputa. Muito importante até para entender o golpe. O Kalec fala sobre isso. Que dentro de um país capitalista desenvolvido, você quer saber onde está a luta de classe, vai na briga pelo salário mínimo, que é o valor mínimo da força de trabalho. Na briga pelo salário mínimo, valor mínimo da força de trabalho, né? Então, eu estava falando sobre isso, agora me enrolei, falar do Kalec, da mão de obra. E, rapaz, não, você estava falando sobre a questão da necessidade de baixar. Sim, de baixar para manter isso, o mais valor absoluto. O Marx vai falar o seguinte: no mais valor absoluto e mais valor relativo, em tese, são coisas diferentes. São e não são. Mas acha que o mais valor relativo sempre vai aumentar o mais valor absoluto. Ah, perdão, por que só funcionou lá na Europa? Estava dando o exemplo do Fialho, vou voltar lá. 120% de mais-valia, não de lucro. Vamos dizer que o lucro fosse 60%. Só que está ruim. Os trabalhadores estão putos, estão querendo cortar a cabeça do Fialho. Estão se organizando um partido comunista, estão pensando em comprar arma. Fialho, a coisa está feia para o seu lado. Aí chega o pessoal que não é, esses trabalhadores malvados, trabalhadores mais bem educados, falam: olha, é o seguinte, tem uma galera que está a fim de cortar seu pescoço, Fialho. Pô, mas pescoço? É seu pescoço. A gente quer salvar você. Pô, vocês querem me salvar? É. Mas é o seguinte, não dá mais para ter uma mais-valia de 120% não, meu camarada. Você vai ter que diminuir esse mais valor absoluto. Você vai ter que diminuir a taxa de exploração da mão de obra. Então, em vez de você ter uma mais de 120, vamos descer para 80% de sua mais-valia, seu lucro não vai ser mais de 60%, vai ser de 35%, né? Porque não está dando, a gente vai ter que fazer redistribuição disso. Se você está puto da vida, tu não está afim, tu não quer de jeito nenhum
Mas os caras falam, bem, ou você negocia com a gente, ou negocia com aquele povo que quer cortar seu pescoço. Você quer fazer o quê? Foi assim o Estado de Bem-Estar Social. Aí você fala, tá, beleza, vamos negociar. Mas só negocio com vocês, não quero negociar com os comunistas, não. Quero deixar esses caras bem longe da minha fábrica. Perdão. Então, assim, eu negocio com você e você decide diminuir sua taxa de mais-valia. Pô, o capitalista se ferrou, né? O Fialho tinha uma mais-valia de 120%, um lucro de 60%, né? 60% em cima do capital adiantado. E agora, coitado, a mais-valia dele caiu para 80%, o lucro dele caiu para 35%, só que o consumo, quando o Marcelo, que ganhava, sei lá, 1.000 libras, e devido a gente estar apertando você, passou a ganhar 2.000 libras, o Marcelo comia muito mal pão, tomava muito mal cerveja, se vestia mal. O que acontece com o Marcelo quando ele passa a ganhar 2.000 libras? Vai passar a comprar mais pão, mais cerveja, mais camisa, mais carro. E aí, aquele dinheiro que você perdeu, você vai ter que contratar mais Marcelos para produzir mais. Você até diminui a sua mais-valia absoluta. Mas como a mais-valia, né? Não a mais-valia, a taxa de lucro, né? Você tem uma mais-valia menor, mas o percentual do lucro também não é maior, mas como você tem que produzir mais, o seu montante absoluto de lucro vai ser multiplicado pelo número de trabalhadores, por exemplo, que você contratou a mais que estão produzindo na sua fábrica, e pela massa maior de produtos que você está fabricando. No final você acaba ganhando. Se você tinha uma mais-valia de 120% em cima de uma produção, sei lá, de 1 bilhão, agora você vai ter uma mais-valia de 80%, mas sobre uma produção de 2 bilhões. No final você continuou ganhando. Aumentou seu capital, se tornou mais poderoso, tem menos revolta, tem menos trabalhador querendo quebrar seu pescoço, tem trabalhador te achando legal, tem trabalhador achando o capitalismo um barato, e está todo mundo feliz. O welfare state funcionou na Europa. Estou dizendo que dá para funcionar em tudo quanto é canto do mundo, é um processo histórico, mas funcionou. Quem ganhou mais no welfare state? A burguesia. Os trabalhadores ganharam? Ganharam. Estou dizendo que não ganhou. Mas o Marx é muito inteligente, porque aqui ele fala da jornada, ele fala, não tem como o capitalista perder. O capitalista ganha assim. A diminuição do lucro aqui faz aumentar o lucro lá. Por isso que eu falo que o Keynes, por mais que ele nunca tenha se dito marxista, ou tenha citado Marx em nenhum momento, só se ele era muito genial. Ele deve ter lido Marx para entender isso. Que produção é venda. Se eu produzo e não produzo quem vai comprar o meu produto, eu produzo crise. Então, né? Então, a mais-valia, não nesse caso, mas a mais-valia, a gente está falando de uma mais-valia absoluta que cai pela pressão operária, que é uma outra história. Aí cai a mais-valia absoluta e pode, inclusive, cair a mais-valia relativa, que vocês diminuem, inclusive, a intensidade do trabalho. Mas a mais-valia relativa pode fazer aumentar a mais-valia absoluta. Porque, vamos dizer que conseguiram todos esses ganhos, e eu pago 2.000 libras ao Marcelo. Só que o Marcelo produz carros para mim. E antes ele demorava 4 horas por dia, durante o trabalho dele, para produzir o trabalho dele, para produzir 2.000 libras mensais para eu pagar o salário dele. Só que como eu pus fábricas melhores, e eu melhorei também o sistema de cooperação na fábrica, eu notei que agora o Marcelo não gasta umas 4 horas para produzir o equivalente de salário dele, que é de 2.000 euros. Ele gasta 2 horas e meia. O que eu fiz foi aumentar a mais-valia relativa, mas a absoluta também não cresceu? Cresceu porque eu não precisei aumentar a jornada para a mais-valia absoluta crescer. Eu posso aumentar a intensidade do trabalho dele, inclusive, sem desgastá-lo, aumentando a intensidade da máquina.
sem contratar mais ninguém. Então a mais-valia absoluta pode crescer com o crescimento da mais-valia relativa. Pode ser uma pré-condição em gerar o crescimento, que Marx fala o seguinte: em geral, o crescimento da mais-valia relativa é uma pré-condição do crescimento da absoluta. Por duas razões importantíssimas. Primeira, porque faz baixar o preço dos víveres, faz baixar os preços das coisas que o trabalhador compra para viver. Então, o valor da força de trabalho, em geral, decresce. Isso é uma luta também, né? Se o valor geral das coisas diminuiu e eu não consegui baixar o salário dele, ele está mais rico. Pode, inclusive, acontecer de a mais-valia nem aumentar, né? Eu pago o mesmo salário, ele compra mais produtos, eu não estou perdendo nada, ele não está perdendo nada, ele só está mais rico ou mais abundante, né? Mas esse movimento de diminuição dos valores dos bens afeta a mão de obra para baixo pelo seguinte: quando em geral eu introduzo nova tecnologia, eu preciso de menos trabalhador. Então aumenta a competição intertrabalhadores. Então eu posso dispensar mais mão de obra. Então a mais-valia relativa, inclusive, serve para alongar a mais-valia absoluta, quebrando a resistência do trabalhador. Isso é muito sagaz do Marx. Tem que ser um processo histórico, não são coisas distintas. Entenderam isso? Não entenderam? Não, eu entendi, eu fico aqui pensando em uma outra coisa. Diga, pode dizer. Não, é que isso me lembra quando você fala que em 2008, a partir de 2008, os economistas que tinham abandonado Marx acharam necessário voltar a estudar Marx. Sim. Na medida em que o cara, que normalmente representa esses economistas, os interesses da burguesia, identificam essa característica, em que fica claro, como você colocou aí, de que o capitalista, como diz o Marx, ele nunca perde, né? Como é que há essa dificuldade, qual é o fator, qual é a força que impede ou que determina essa resistência da burguesia com relação a essa perspectiva de você, na medida em que você dificulta a condição de consumo daquele que ganha pelo trabalho, ele vai perder. Ou seja, a crise faz com que ele deixe de ter mais consumidores. Como é que ele está sempre pensando em ganhar melhor de uma outra maneira, independentemente se seu trabalho... Mas não é uma questão, mas não é uma questão pensada. Você tá dizendo, não, isso não é uma questão pensada. Você está cometendo o mesmo erro dos economistas clássicos. Pois é, isso que eu estou não é a consciência, não é a consciência que cria a história. Não é a consciência que cria o modo de produção. Primeiro, vamos lá, a competição intercapitalista é uma regra da qual não se dá para fugir. O capitalismo é amoral. E a mecanização e a intensificação da técnica é uma regra do sistema. Sim. Então, os capitalistas que não se renovam, eles vão sendo derrotados, vão sendo expulsos. Inclusive, uma das discussões boas em economia sobre o débâcle da União Soviética é uma discussão sobre a tecnologia. Como assim? Você tem um processo de produção capitalista. Porque, primeiro, que o mercado agora é global. Foda-se se eu estou quebrando os Estados Unidos. O capitalismo americano está quebrando os Estados Unidos. Destruiu Dallas. O capitalismo americano fecha fábricas nos Estados Unidos. E vai lucrar com fábrica na Tailândia. Foda-se. Foda-se. É que você está pensando que tem um processo consciente. O povo americano está fudido. Dane-se. Não estou pensando. Você está colocando na minha boca porque eu não falei. Não, mas então eu entendi errado. Pode ser. Então eu entendi errado. Existe uma competição intercapitalista permanente. Marx fala, é o caos, a anarquia na produção. Você não tem uma produção planejada. Você não tem livres produtores que controlam essa produção. O mercado não tem, ao contrário do que as pessoas pensam, o mercado é muito mais anárquico do que parece. As pessoas acham que é planejado. Tem um certo planejamento para distribuição, circulação, mas ele é anárquico. Ele produz até a exaustão desde que dê lucro. Se não der lucro, aí ele vai produzir outra coisa. O capital se realoca. O capital se realoca. Então, essa competição intercapitalista é uma regra. Inclusive, a aplicação de força mecânica, a aplicação de técnicas mais
avançadas não são ligadas ao avanço da própria tecnologia, mas estão ligadas à relação custo-benefício. Se eu vou explorar uma mão de obra precária e ela consegue produzir para mim um valor mais baixo do que eu vá utilizar uma novidade tecnológica que me custe muito e que não vai me dar um lucro maior, eu não vou introduzir essa novidade tecnológica. Perfeito. Não tem nada moral. Isso. Não tem nada moral. Por exemplo, se o custo da mecanização de determinada agricultura é muito alto, tem uma força de trabalho muito pobre, eu vou usar a força de obra mais barata. A não ser que aquela mecanização, mesmo que eu pago um operador de empilhadeira R$5.000 por mês, que o cara é ultra especializado, mas aquele cara demitiu 100 boia fria. E a velocidade daquela colheitadeira é muito melhor, muito maior do que aqueles boias frias trabalhando para mim. Eu dispenso os boias frias não porque eu sou bonzinho, porque eu sou contra a escravidão. Por que praticamente em algumas áreas de São Paulo acabou o trabalho do boia fria? Porque os fazendeiros ficaram bonzinhos? Não. Porque era economicamente desnecessário sem utilidade. O barateamento da tecnologia, eles introduziram a tecnologia. Por que o movimento é de sem terra e não de agricultor pobre? Já vou pensar nisso? São 3 milhões, 4 milhões de sem terra? São gente que, inclusive, não só perdeu a terra, perdeu a função da mecanização. Não aconteceu só no Brasil, não, aconteceu nos Estados Unidos. Lembra Vinhas da Ira? Isso, Steinbeck, década de 20. Isso acontece no processo capitalista. Cerceamento na Inglaterra, muito antes da ultramecanização, expulsava os caras, fazia campo para ovelha, campo de caça e campo de golfe. O golfe sempre foi o esporte mais reacionário do mundo. Né? Você pegava as terras comunais, você expulsava o agricultor e fazia campo de golfe para a aristocracia. Então é que não tem uma moral nisso, não tem um planejamento. Uma coisa é o capitalismo planejado, o welfare state, é planejado. Você pegar a Escandinávia, Noruega, Dinamarca, aí é planejado. Fora isso, E eu não sei se ele todo, planetariamente, pode ser planejado. Porque assim, a Noruega vai muito bem, mas ela tem empresas imperialistas no resto do mundo, sugando capital para alimentar o welfare state na Noruega. Então, assim, é por isso que eles não... por que os capitalistas no Brasil... Por que a burguesia brasileira... Qual é a resposta que os teóricos dão? Por que a burguesia brasileira, vendo que esse governo está destruindo o mercado consumidor, não faz nada? Porque é uma burguesia dependente, uma burguesia subalterna, que já se colocou no processo de um trabalho internacional, num processo... Ela nunca vai se levantar contra os Estados Unidos, ou contra a Inglaterra, ou contra a Bélgica. Ela tem, às vezes, interesses contraditórios. Por exemplo, no governo Lula, o Lula usou esses interesses contraditórios dessa burguesia brasileira para conseguir levar alguma política governamental à frente. Olha os financiamentos do BNDES aos empresários e não aos países lá de fora, brasileiros no exterior. É isso. Se está financiando empresário brasileiro, é em detrimento de algum empresário estrangeiro. Mas ela não é forte o suficiente para peitar essa... Até se você pensar na Lava Jato, você pensa que pode ser uma coisa muito bem planejada. Não estou falando que só isso, mas muito bem arquitetada pelo imperialismo. Você pega um dos setores da economia brasileira mais bem alicerçados e que mais confrontava, por exemplo, fora do Brasil, empresas estrangeiras, que é a engenharia. E o petróleo, a cadeia do petróleo. Sim, mas a engenharia também, mesmo sendo privada. Pois é. Você destrói um polo produtivo claro, nacional. Quem vai ganhar com isso? Por exemplo, você falou aí no caso do FIES, você está financiando o quê? A escola privada. Sim. Mesmo assim, eles fizeram tudo se destruir. Mas essa lógica é que o capitalismo não tem uma cabeça pensante organizando o negócio. Ele tem ideólogos que vão emitindo teorias. A teoria de que dinheiro gera dinheiro é falso. Marx nunca disse isso. Marx disse que existe a ilusão de que dinheiro gera dinheiro.
Porque, por exemplo, o que é os juros? Os juros é o preço do dinheiro, é o dinheiro visto como produto, é o dinheiro não mais como valor de referência, nem como meio de troca, o dinheiro em si mesmo, o dinheiro como um produto. E você, no capitalismo, uma circulação ampliada, você vai precisar desse dinheiro como capital para refinanciar o sistema. Mas qual é a explicação banal que você vai dar para os juros? Os juros, eu ganho dinheiro com juros porque eu cobro os juros do Marcelo, ele me paga juros. Você consegue vender dinheiro a juros numa tribo indígena? Você consegue vender dinheiro a juros no feudalismo? Na verdade, os juros, o preço do dinheiro só existe porque você tem um capitalismo tão ordenado dentro da circulação, em que alguém que detém o capital e pode prestar para outra pessoa para financiar alguma coisa, cobra, entre aspas, o risco e ganha com isso. Os juros é maior quanto maior for o risco. Não explica só isso a taxa de juros alta, mas é a tese. Mas esses juros, ele vai ter que ser confirmado na produção. Quem empresta um consignado? Está garantido. Não, mas o que é? É quase um imposto em cima do salário. O salário vem da onde? Da produção. Tem que estar produzindo para retirar juros. Então a ideia de que D gera D' sem passar pela produção é falsa. Vamos pensar no consignado, tem dinheiro pra cacete, quer emprestar, e tem uma classe trabalhadora que está trabalhando. Vou emprestar juros mais baixos que esse pessoal está empregado. O risco, entre aspas, é menor. Mas se eu não tenho mão de obra formal empregada, nem existe essa possibilidade de empréstimo consignado. Eu tenho que ter uma mão de obra empregada produzindo para ganhar juros em cima dessa mão de obra. Esses juros vêm da onde, em última instância? Da produção. Mas eu emprestei para o capitalista, eu não emprestei para o operário. Mais da produção ainda. Se você é um grande capitalista, um banqueiro, eu vou te prestar os juros a 10% ao ano, e a sua possibilidade de lucro é de 5%, você vai pegar dinheiro comigo? Se eu estou te cobrando 10%, é porque você acha que vai ganhar pelo menos 11%. Você pode até não ganhar. Mas você acha que vai ganhar 11%. Hipoteca rural, não é isso? O cara não financia a produção no ano seguinte? De onde é que vem o lucro dos juros? Da produção. Só que isso fica sofisticado no mercado de ações, tem os derivativos, tem uma série de ações que são tão sofisticadas que faz você pensar que você ganha dinheiro só na especulação. Mas a especulação, em última instância, o Marcos vai mostrar, retira o seu lucro de um percentual da mais-valia, do lucro real, do lucro do mundo produtivo. Por isso que quando o lucro produtivo, ele não é confirmado, gera crise. Por isso que eles voltaram a Marx quando o subprime quebrou. Quando o subprime quebrou os Estados Unidos, eles falaram, Marx está certo. Dinheiro não gera dinheiro. Se não está refinado pela produção, em algum lugar esta merda vai quebrar. Por isso que eu falei que eles voltaram a Marx. Porque se a tese de que dinheiro gera dinheiro está correta, não podia ter quebrado. Entendeu? Os juros, ele não produz o lucro dele próprio. Ele não produz juros porque eu vendo dinheiro num preço maior. Ele produz juros porque ele retira uma parte do seu lucro da mais-valia. Divisão da mais-valia. Os juros também é... Processo produtivo sempre. Sim. O lucro, os juros e a renda da terra são parte da composição da mais-valia da classe capitalista. Classe trabalhadora. Capitalista. A classe trabalhadora é que faz, que produz. Mas o lucro, juros e renda da terra provém todos da mais-valia. Sim. Da produção. Sim. Entendeu? O que é a renda da terra? Acho que está na mão do capitalista. Está no capitalista. Né? É dividido. Essa mais-valia é dividida em 3 partes. Juros, a especulação, acho que tem que estar referindo a um ponto do sistema no mundo real,
Ah, tudo bem, eu vou num país e faço o ataque especulativo e esculhambo com aquele país, mas eu tenho que colocar em outro que esteja seguro. Porque se eu tirei daquele país que está esculhambado, coloco em outro que esculhambou também, meu dinheiro vai desaparecer. Teve uma coisa, história dos fundos abutre do Equador. Por que a história do default do Equador é falsa? Falsa em certo sentido. Porque foi tratado como case de sucesso. O Equador do Rafael Correa, quando negociou a redução da dívida, reduziu, acho que pagou 40% só, né? Foi visto como case de sucesso, que é o grande case de sucesso da Fontenelle, que ela sai repetindo, temos que fazer auditoria cidadã da dívida, auditoria cidadã da Silva, dívida salva, cura, liberta, é a nova bênção universal. Uma mentira isso, uma mentira. Você tem um default, você tem moeda podre. Tem moeda podre. Quando vai aquela moeda podre no mercado? Equador, o sistema financeiro arrebentado. O Equador não voltou a ter sistema financeiro. O Equador não tem moeda. Está dolarizado. Dolarizado. Aí o Marcelo é banqueiro. Ele comprou um monte de moeda podre do Equador com a esperança que um dia aquela moeda fosse valer alguma coisa. Mas não vale nada. Igual as moedas podres da privatização, lembra? Valia 1 milhão. Nominalmente, mas na verdade valia só 100 milhões. O governo brasileiro na privatização aceitou moeda podre pelo valor nominal. O Brasil pagou ele mesmo a privatização. O cara ia, comprava moeda podre e aplicava no governo. E o governo financiava a moeda podre. Né? Então, o que acontece? Porque na verdade isso é uma questão, inclusive, de poder real do Estado. Quanto vale a sua moeda, quanto não vale, é só olhar os Estados Unidos. Né? Então, assim, você, Marcelo, é um grande banqueiro que é um maior credor do Equador. Só que a moeda que está na mão dele vale 20% do valor real dela. Aí entra o governo progressista, de esquerda, nosso amigo, e vai negociar. Você vai querer ferrar essa negociação? Ah, não, eu sou muito ideológico, sou de direita, meu amigo. O cara chega e fala, olha, eu não pago esse valor, mas eu pago 40% do valor nominal. Topa? Hoje, chama a auditoria cidadã, chama o cacete, chama os movimentos sociais, digo que foi uma vitória importante politicamente, beleza. Digo que a dívida é uma dívida, como é que se fala? Ilegítima, faça propaganda política, mas no fundo, eu só consigo fazer aquilo ali porque aquele movimento, na conjuntura política, foi favorável a mim, mas foi favorável aos bancos também. Aí você não recebia nada. Um Estado quebrado. Quando eu recupero a solvibilidade do Estado, quando o Estado volta a negociar com os bancos, quando o Estado deixa de ser um Estado insolvente e passa a ser um Estado solvente, quem ganha? Só o Estado? Por que não deu certo na Grécia? Foi unilateral. A Grécia chegou no governo alemão, que basicamente para dentro da Alemanha tem o welfare state. Mas por que tem o welfare state na Alemanha? É o grande credor de toda a Europa. Eles ferram os gregos e a Alemanha vive muito bem. Quando o governo de Syriza chegou, e eu falei, olha só, eu estava num evento internacional, porque você estava o quê? Eu estava no evento internacional pela federação, pela FENAJUF. É a coisa da ideologia deslocada. Eu estava no evento internacional que era exatamente da auditoria cidadã internacional da dívida, uma coisa assim. Da questão da dívida ilegítima. Não estou dizendo que seja legítima, não. Como esquerdista, eu acho que é ilegítima. Mas a questão da negociação é uma questão de conjuntura, de correlação de forças. Tem correlação de forças para negociar? Tem exército? Tem reserva cambial? Tem gente do seu lado? Maravilha. Não tem. Não adianta vir com um discurso ideológico. Lembram do discurso ideológico que o Syriza era muito melhor que o PT, que o PT não teve a coragem que o Syriza teve, que o Syriza chamou a Alemanha para porrada, que ia bater, que ia dar na cara da Alemanha no meio da rua, que não vinha Estados Unidos que a Grécia ia dar de cara. Pergunta, o que a Grécia produz? Qual o PIB da Grécia? Aí unilateralmente eu não vou aceitar nenhum contrato, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A Alemanha falou, beleza, congelar todos os créditos da Grécia.
Todos. Aquilo ele podia ter feito se tivesse combinado com a Rússia, com a China, se a China tivesse falado, ó, o banco vocês, alguém tivesse bancado aquilo. O que aconteceu? Entrou numa crise sem precedentes, foi renegociar num patamar pior do que o anterior. Então, não é uma questão de vontade pura. Não é uma questão de vontade, é uma questão de correlação de forças. Aliás, o marxismo ensina isso. Olha para a correlação de forças, não olha para a ideologia deslocada, não olha para um discurso ideológico que vem da sua cabeça. Isso que eu chamo de marxismo reificado. Marxismo vira uma ideologia que, não, a Grécia realizou meu sonho, lá é o paraíso comunista. Para, cara. Não é assim. Marx nunca iria pensar que a revolução fosse acontecer na Grécia, sozinha. Aliás, nem na Rússia. Então, a correlação de forças é uma coisa que não sai da sua cabeça. Você ia se referir à tua experiência nesse encontro internacional? Não, porque eu falei que ia dar errado. Eu não falei publicamente, falei para mim, não vai dar errado. Isso não vai funcionar. O Roberto é um gênio, tu não falou que ia dar certo e falou que ia dar errado. Não! Falei, a correlação de forças que correlação de forças é essa? Por exemplo, várias revoluções foram derrotadas no mundo pela correlação de forças. Hungria, a revolução foi assassinada. Ganharam a eleição, depois fizeram a revolução, foram assassinados. O Chile, que nem chegou a fazer uma revolução. Claro. Correlação de forças concreta material é uma coisa que você não vence com amor, com ideologia. Eu disse, olha, não vai funcionar. Não vai. Só poderia funcionar se, de repente, a China estivesse bancando a posição da Grécia. Aí funcionava. E eles querem destruir os BRICS. E os Estados Unidos não querem que os BRICS se criem. O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos? Enfrenta, mas tem que ter o apoio da China. Sozinho não vai conseguir. Então eu falei, cara, isso aí não vai. Então ele olhou pra minha cara assim, eu falei, não vou nem. Só. E quando aconteceu, eu falei, olha, eu estava torcendo muito para a Grécia, não estava torcendo, não para que você gosta de torcer também, parece que isso é futebol, não é gol. Você tem que olhar para a realidade, para o mundo material. Eu falei, olha, não vai dar certo, não vai funcionar, não tem como funcionar, né? Por isso quando vem um discurso ultra-revolucionário aqui no Brasil, eu falo, cara, olha a correlação de forças, a gente está às portas do fascismo. Não me vem com um discurso ultra-revolucionário não, que a gente não consegue juntar 3 pessoas com um canivete. Então, quem tem as armas são eles. Hoje, defender a legalidade democrática, o direito constitucional, os direitos, é uma coisa que é o que nos resta para a gente não ser assassinado no meio da rua. Então, discurso, isso é ideologia deslocada. Isso é petição de princípio, isso é o marxismo reificado, que é o que se vende muito por aí. Você faz um discurso ultra o tempo inteiro que não tem base material. O marxismo é um método que parte da realidade e não parte da cabeça da pessoa, né? Isso pelo menos é o que eu aprendi em Marx. Quanto mais eu leio o Marx, o cara está analisando. Como é que o Marx escreve o Capital? Porra, aqui tem partes que são chatas pra caceta, que ele vai escrevendo em minudência regulamentos de fábrica, vai escrevendo em minudência acordos pela redução da jornada, vai escrevendo em minudências, vocês viram? Vai escrevendo em minudências, um monte de coisa, fala, porra, que coisa chata, esse cara se deu o trabalho, ele não tirou da cabeça dele, vou escrever um livro de ficção. Por isso que eu disse outro dia para você que não é fácil ler. Não, essas partes são chatas, realmente. Mas assim, se você conseguir, porque assim, tem parte que ele só está relatando, aí ele volta para a teoria. Se você pegar só a parte da teoria, né, você entendeu isso de por que o juros não gera de per si um lucro, ele tem que arrebanhar uma parte dessa mais-valia, pode ser até uma parte muito grande. Pode ser que nessa composição de lucro, juros e renda da terra, ele fique, sei lá, hoje em dia com 50%. Mas ele de per si, se não tiver o capitalismo girando, produzindo, obtendo mais-valia e produzindo lucro, ele não consegue. Então Marx ele volta para os caras falar realmente não, é mentira. Né? A ilusão de que o dinheiro de per si gere lucro. Renda da terra é uma coisa diferente. Né? Por que a renda da terra é uma coisa diferente?
Porque é o seguinte, em geral, quando você tem um produto de melhor qualidade industrializado, uma fábrica quebra a outra. Mas o marketing é o seguinte, numa população, você tem que alimentar uma população, então você tem que ter uma quantidade de produtos, certo? Para alimentar. Para alimentar. Então, você coloca no mercado produtos de diferentes qualidades, ou de terras de diferentes qualidades. E o que acaba gerando o valor médio são os produtos que provêm das terras menos produtivas. Então, por exemplo, a laranja, o preço da laranja não vai ser o preço da laranja da terra de melhor qualidade, mas da terra de pior qualidade. Essa diferença entre os valores de produtos, esse lucro maior das terras de melhor qualidade, não é o que Marx chama de renda da terra. Renda da terra, por exemplo, é quando eu quero produzir, você tem uma terra, eu pago para você para produzir na sua terra. Esse dinheiro, dessa renda que eu pago a você, vem da boa qualidade da sua terra. Como eu consigo um lucro maior no mercado, eu repasso uma parte do meu lucro na forma de renda da terra. É uma forma diferente de capital. Entendeu? Não é só uma diferença de valor de produto. Né? Isso aí seria uma divisão de lucros diferente entre produtores com melhor ou pior qualidade de produção. Mas não, você muitas vezes, na Inglaterra, não é que tem em todos os países não. Você tem terras de pior qualidade, de melhor qualidade, então só que ele não quer produzir, o Marcelo não quer produzir. Eu vou lá, alugo a terra do Marcelo, produzo, esse dinheiro que eu pago para o Marcelo se chama renda da terra. É do proprietário abscientista, não é o cara que produz, é o cara que aluga a terra dele. No Brasil tem muito. Tem. E às vezes do pequeno proprietário que aluga a terra do grande proprietário. Né? Falando dos pressupostos históricos da mais-valia, Marx versus Stuart Mill, como Stuart Mill, primeiro, ele fica com essa história que sempre houve mais-valia, mas o que acontece é que a mais-valia era periférica, só tem mais-valia no capitalismo. Ele diz que a mais-valia é um percentual. O Marx vai mostrar que não é. A mais-valia pode ser de 200%, 300%, 40%, 30%, depende do grau da taxa de exploração, e que de cada ramo de trabalho pode ser diferente. De cada ramo de trabalho. É lógico que o que acontece? Quando a mais-valia aumenta num determinado setor, num determinado ramo de trabalho, a tendência é que os outros capitalistas corram para esse. Só que hoje, com o fosso tecnológico, isso pode muitas vezes não acontecer. Por quê? Fosso tecnológico, como é que você, por exemplo, entra na cadeia produtiva de petróleo? Como é que você produz um chip? Não estou falando de você produzir a carcaça do computador, mas um chip de ponta de um computador. Entendeu? Então você pode ter taxas de mais-valia diferentes dependendo do grau de produtividade de determinado setor. Né? A grandeza mais-valia vai depender da duração e da extensão do trabalho ou da intensidade. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa eu já coloquei para vocês. Então o Marx mostra que essa coisa do Stuart Mill, a abordagem. Para calcular a mais-valia, você vai ter que efetivamente ter dados. Mais-valia não é lucro. Né? Qual é a diferença de mais-valia para lucro? Né? A taxa de mais-valia é a taxa em que eu comparo, sem colocar o capital, o tempo que eu uso da força. Pode ser em valores, pode ser em peças, ou pode ser em tempo. Se eu uso você uma jornada de 8 horas, 4 horas paga, se 4 horas não pagas, minha mais-valia de quanto? 50%. 100%. Ah, sim. 100%. 100%. Minha mais-valia, ou 50% do tempo, isso. Mas a minha mais-valia é 100, 1 por 1. Isso. 1 por 1, 100%. Mais-valia não é taxa de lucro. A taxa de lucro é a mais-valia pelo capital adiantado. Se eu tenho por exemplo, eu adianto um capital de 1 bilhão, aí eu gasto 100 milhões em mão de obra e tenho, com essa mão de obra, mais 100 milhões produzido, né? Então, por exemplo, eu tenho um capital de 1 bilhão. Nesse capital que eu adiantei de 1 bilhão, perdão, já está inserido 100 milhões de mão de obra, eu tenho uma mais-valia de 100%, mas eu produzo mais valor de 100 milhões. Qual é a minha taxa de lucro? 10%. Minha mais-valia é de 100, mas minha taxa de lucro é de 10%.
Essa é a diferença entre mais-valia e taxa de lucro. Entenderam? É diferente. Lucro não é mais-valia. Mais-valia é o tempo que o trabalhador trabalha além. O lucro é menor ainda. Por isso que com a intensificação da mecanização, mesmo que você aumente o tempo ocioso e que você aumente a quantidade de mais-valia, quando você tem pouca mão de obra comprando ela de volta, você provoca uma crise. Porque você tem que jogar muito capital, investir muito, ter uma intensidade muito grande, mas como você diminui o seu mercado consumidor, você não tem quem absorva. Não tem quem absorva. Capital, trabalho, aumento, capital versus trabalho, aumento que é da taxa de mais-valor. O Marx vai mostrar que isso não é uma coisa dada, que efetivamente é uma disputa. Porque efetivamente eu aumento a produtividade. O Marcelo é meu trabalhador. Eu aumentei a produtividade, então ele em 3 horas agora produz o necessário, o suficiente para alimentar ele e a família dele. Agora eu fico com 5 horas do trabalho dele. Só que o Marcelo, ele está organizado no sindicato. Ele vê que eu estou lucrando mais. Ele vai querer aumentar o salário dele. Se essa taxa de exploração vai crescer, vai descer, como é a repartição dessa taxa de exploração, embora a tendência seja pró-capitalista, embora a tendência seja a favor do explorador e não do explorado, não é uma coisa dada. Não é férrea. Vai depender efetivamente de uma série de fatores. Entendeu? Isso que é muito importante. O Marx vai perceber isso. Vai falar assim, não, isso aí não é algo que está dado anteriormente. A utilização, o aumento da técnica é pró-capitalista, não pró-trabalhador, no sistema capitalista. Mas dependendo do grau de organização da classe como um todo, você pode inverter isso. Diminuir o grau de exploração e até, no mínimo, manter a situação anterior. Mas se você mantém a situação anterior, você melhorou de vida. Você tem uma quantidade maior de bens. Se baixou o valor dos bens e eu continuo com o meu valor, porque o valor é um valor, é uma designação, entre aspas, fixa, uma variável. Se ele ganha R$1.000, só que os produtos alimentícios, os produtos manufaturados baixam de preço e eu não consigo descer o valor da mão de obra dele, ele está numa situação melhor de vida. Por isso que ele fala que é uma disputa o tempo inteiro. Isso chama poder de compra do salário. Poder de compra do salário. Isso não é uma coisa dada. Tende ao menor valor, mas esse tende ao menor valor, o menor valor não é algo dado para sempre. Olha o que o Marx coloca, que o menor valor é uma questão individual, é uma questão cultural, varia de país para país e varia de acordo com o grau de organização da classe trabalhadora. Por isso que a primeira coisa que eles fazem na crise ou no golpe fascista é tentar destruir a organização dos trabalhadores, é tentar destruir os sindicatos. Porque aí você consegue, né? Isso tem que produzir essa subjetividade. Sindicalista é ladrão, sindicalista não presta, vamos acabar com os sindicatos. Porque esse trabalhador individual está tão alienado, aí é alienação mesmo, ele não consegue ver a correlação do trabalho dele com o dos outros, porque ele é só uma pecinha na engrenagem, que ele não consegue entender que ao excluir do sindicato ele destrói o salário dele. Aí é um processo de alienação mesmo. Ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender essa correlação. Né? Lucro eu já expliquei. Né? A taxa de mais-valia também. Intensidade de prolongamento eu também já expliquei. Você pode sim prolongar o trabalho e às vezes sem sacrificar o trabalhador aumentar a taxa de exploração. Se você faz uma máquina que produz de maneira mais rápida, você pode aumentar a taxa de exploração. Se não aumenta o tempo de trabalho... Não precisa. Ele não precisa nem aumentar o sofrimento do trabalhador. Né? Embora você veja, por exemplo, na Coreia. Eu assisti... Gente, é uma coisa impressionante. Eu estava lendo um texto da Cecília Coimbra, e ela não estava falando sobre isso, estava falando sobre a ditadura e a subjetividade produzida. Você precisa produzir uma subjetividade para organizar a ditadura. Como as pessoas produzem essa subjetividade, né? Estava falando da Coreia do Sul,
Dizem que a Coreia do Norte é uma merda, né? Gente, ver na Coreia do Sul é uma merda muito grande. Por quê? Como é que é o nome? O nível de exploração, uma coisa impressionante. É o país com o maior número de alcoólatras no mundo. É o país com o maior número de suicídio na idade adulta no mundo. As pessoas bebem muito. Está mais do que o Japão, né? Mais que o Japão. Porque a moral é ligada não é nem ao trabalho. A moral, o trabalhador é uma continuidade da máquina. Ele realmente, né? O coreano não pode se cansar de fadiga, não pode se cansar de estresse. Não, isso é uma coisa quase que imoral para eles. Então, já foi, por isso que é consciente. O capitalismo não produz só a magia, ele produz a cultura que naturaliza isso. E os caras já falam, não, mas aqui é muito bom, as pessoas podem ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? E como? Não, mas para quê? Sim. Ganhar dinheiro no dia seguinte está ganhando mais dinheiro, está ganhando mais dinheiro. Pois é, como? Até eu falo o seguinte, não, as condições materiais de vida não são ruins. Não são? Você trabalhar 10, 11, 12 horas por dia não são condições ruins? Isso é bom para quem, camarada? Né? Então você vê como, mas está certinho, ele fala, não, o capitalismo não produz só produtos, ele produz essa subjetividade, que a pessoa naturaliza e introjeta isso. Né? E ninguém, imagina, praticamente uma nação, que ninguém fala, gente, olha só, eu acho que a gente, tanto que o modelo de educação do Brasil é o da Coreia, o modelo de organização sindical do Brasil é o da Coreia, é exatamente tentar introjetar no brasileiro que esse tipo de processo, que dá certo uma série de fatores que não são só o processo de trabalho de exploração, né, funciona em qualquer lugar do mundo, mas não funciona lá. Para as pessoas que moram lá não funciona. O país é um país rico, sim, mas as pessoas estão todas doentes, né? As pessoas são doentes, as pessoas estão doentes, né? Você vive permanentemente doente. Você não está passando fome, você não está em situação de risco, mas você está doente. É impressionante isso, né? Por isso que é interessante ler o Capital, porque você consegue entender essas relações. Onde que você falou que você tomou conhecimento dessa história? Um documentário que não era contra a Coreia, não era pró-Coreia. Eu sei, mas... Um documentáriozinho bobo de turismo. E o cara fazendo apologia disso, eu falei, como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, porque aqui ninguém reclama de trabalhar. Imagina reclamar de trabalhar demais. Isso é uma ferramenta. Você está ganhando dinheiro. Se você reclamar que você está ganhando dinheiro, você devia agradecer. Perde, inclusive, qualquer distinção entre operário e patrão, entre trabalhador e capitalista. Tudo é um grande capitalismo. Não vai ganhar dinheiro, é mentira, né? Você ganha muito. Quem ganha mesmo é a classe dominante. Você ganha o suficiente para você viver, mas quando você está ganhando o suficiente para você viver, você está ganhando quase graças a Deus por isso. Isso é algo doentio, né? O mundo está doente de trabalho, o mundo está doente de trabalho. Uma coisa muito doida. De um lado a gente trabalha demais, do outro lado. E o Marx previu isso, né? Com a mecanização de um lado você está doente por trabalhar demais, estafado, e do outro lado uma grande massa que não consegue trabalhar. Eu sempre gosto de contestar às vezes essas frases assim, tipo, o mundo está doente, não. O mundo capitalista está doente. Mas a gente vive no mundo capitalista, sim, né? Mas deixar claro que é isso. Não, o mundo, então, melhor, o mundo está doente por causa do capitalismo. Isso. Exatamente. E aí é muito importante, está para acabar, não tem nada a ver com o capital, não tem tudo a ver com o capital, porque eu sempre gosto de dizer, se todo mundo é o cacete. Se você tomar um banho menor, mentira, eu não posso tomar um banho menor, quer dizer que eu vou ligar a água e jogar água fora, mas a produção agropecuária gasta muito mais água do que eu, de uma maneira perdulária no Brasil, principalmente por causa do agrotóxico. Isso. A produção de automóveis, um automóvel gasta o equivalente a 10 mil banhos meus. Então, quando fala assim, a culpa não é de todos nós, não. A culpa é do sistema de capitalista. Mais do que a indústria agropecuária é a que mais consome. Gasta muito também a indústria. Sim, mas hoje você tem recurso de reaproveitamento. Ou seja, os caras... O grande problema não está somente na indústria. Não, sim, não está. A indústria que está fudendo. Sim. Então, quando fala que... Porque isso é um discurso que pega e produz uma outra subjetividade desses caras de um verdinho. Meu Deus, se todos tiverem consciência. Mentira! O problema se chama capitalismo.
A gente tem que voltar a denominar o nome do problema. Não. Capitalismo. Né? Porque qual foi o grande problema, para terminar mesmo, da falência do Fórum Social Mundial? O outro mundo é possível. Qual? Qual, cara pálida? Exatamente. Diga qual é, não. Aí não dá para ajudar Hare Krishna com judeu, não dá para ajudar os cubanos, não dá para juntar no mesmo fórum os cubanos de Miami e os cubanos de Cuba, que tinha no mesmo fórum, né? Porque assim, se a gente tinha no fórum da Venezuela, tinha organização anticastrense. Não estou dizendo que foi patrocinado, lógico, pelo governo do Chá, mas tinha lá, estavam lá organizados, lá nós estamos aqui, direitos humanos em Cuba. Eu fui lá ver, fiquei curioso, porque eu não sabia que esses caras tinham lá uma coisa organizada, bonitinha, com panfletos. Falei, gente, você junta todo mundo, tinha muita organização pró-capitalismo no Fórum Social Mundial. Porque você não falou, você está criticando o capitalismo, você não está dizendo que há alternativa. Um outro mundo é possível. Mas não diz qual é esse outro mundo. Não, um outro mundo é possível, como assim? Um outro mundo é o que? Marte? Vênus? Não tem agora de falar um outro sistema é possível. Isso. Um outro modo de produção é possível. E aí, inclusive, entrou em crise, porque, por exemplo, a América Latina começou a produzir governos de esquerda. Não governos socialistas, mas governos anticapitalistas, anti-imperialistas. Aí o fórum fica meio, meu Deus, pô, não vamos politizar isso aqui. Chaves já fala no fórum, dá uma crise danada. Chaves falando no fórum. Quer dizer que vocês são a favor do Chaves? Né? Começa a criar um mal-estar, porque no fundo você não quer se posicionar. Não quer se posicionar sobre as lutas do terceiro mundo. Você tem tendas para isso, mas o fórum em si não. Né? Não assume isso. Não, tem 1 milhão de embates, mas não. Né? Diferentemente das organizações socialistas, comunistas que tinham, mas diretriz não tem. Consegui explicar os capítulos? É ruim perguntar porque vocês não leram o capítulo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu consegui falar sobre mais-valia absoluta, mais-valia relativa, né? Composição do lucro, a ilusão de que os juros produzem de per si o lucro. De onde vem o lucro? Vem do trabalho, vem da produção. Sem produção não tem juros, não tem renda da terra. Né? Mas o que? Composição. Que vem, no último instante, da mais-valia. Da mais-valia. Então, acho que a gente fica por aqui. Beleza? Estamos chegando quase ao final do curso.